No bloco anterior eu havia dito que nós vamos falar de economia e o tema de agora é perder o medo de falar sobre dinheiro. É o primeiro passo para reduzir dívidas e enriquecer. Ter equilíbrio financeiro é fundamental para um bom desempenho pessoal e profissional. Vamos falar agora, a partir do Sagres em Tom Maior, sobre os primeiros passos que devem ser tomados para reduzir dívidas e alcançar esse tão desejado equilíbrio. Final de ano, início de ano, é sempre esse desafio, é sempre esse olhar. E por isso estamos recebendo aqui na nossa programação o Gustavo Sampaio, ele que é especialista em finanças. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bom tê-lo aqui na Sagres. Olá, Vinícius, tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigado a toda a audiência aí. Tenho certeza que teremos aí um bate-papo bem produtivo. Gustavo, a primeira coisa que eu queria saber é, na sua experiência, na sua vivência, por que a gente tem tanto tabu, tanto medo de falar de dinheiro? Vinícius, isso é uma realidade, né? E isso começa, de fato, lá no nosso modelo educacional. A parte da educação financeira, ela não foi tratada na escola, né? Então, assim, se você olhar hoje, né? Só para você entender agora que está começando, né, a questão de inserir nas escolas a questão da educação financeira. Então, é mais ou menos assim, como que eu vou falar de algo que eu não conheço, que eu não aprendi? Então, a vida financeira acabou que sempre foi aquele negócio meio escondido, né, um tabu. Então, assim, tem pessoas que se sentem muito constrangidas de você perguntar, por exemplo, quanto que ela ganha. Não sei se você já viu isso, Vinícius, ou talvez aqui quem está nos acompanhando, a pessoa fica constrangida às vezes, né? E, na verdade, a vida financeira é algo muito importante a ser falado, a ser olhado e também a ser tratado, né? Então, assim, eu acredito sim que vem dessa falta da educação financeira na escola. Então, hoje as pessoas lidam com dinheiro da forma que elas aprenderam na prática. Não necessariamente da forma certa ou da forma que deveria ser, e aí acaba sendo esse grande tabu. E aí a pergunta que vem na sequência, o que é falar de dinheiro? Perfeitamente. Vinícius, o falar do dinheiro é realmente ter a abertura com isso, né? Então, eu vejo, né, e eu atendo várias pessoas individualmente nessa parte comportamental do dinheiro, e além de vários treinamentos que eu faço, e o que eu vejo é que as pessoas elas não conseguem nem com elas mesmas lidar com o dinheiro. Como assim, Gustavo? Tem pessoas que não abrem a conta corrente, tem pessoas que nem olham a fatura do cartão de crédito. Ou seja, aquela história, eu sei que o negócio está tão feio que é melhor nem olhar. Isso já diz respeito à relação dessa pessoa com a vida financeira. Então, o primeiro passo é ela ganhar ela conquistar, né, essa intimidade com os números, primeiramente dela. Depois ela vai, dependendo, né, se ela é casada ou não, ela conseguir trazer à mesa, né? Quantos casais hoje que possuem as vidas financeiras separadas, e tudo bem, é uma decisão do casal, mas que elas nem conversam sobre isso. Eu já atendi um casal que assim, me impressionou. Um estava desesperado buscando dinheiro no banco para pagar juros altíssimos, enquanto a esposa tinha um dinheiro aplicado. E assim, um não sabia dessa necessidade do outro. Então, uma com sobra e o outro passando um aperto dentro de casa, do mesmo telhado. Então, assim, isso já traz, né, a falta do diálogo e, com certeza, vai gerar grandes problemas. Muitos dizem que o brasileiro, eu não sei se eu posso dizer que é só o brasileiro, mas muitos dizem que temos uma relação muito passional com o dinheiro, muito sentimental. Talvez seja até por essa falta de conhecimento, essa falta de debate, essa falta de conversa. O que é ter essa relação sentimental? E como é que eu converto, como é que eu transformo ela numa relação saudável? Perfeito. De fato, isso não é só do Brasil, mas a nossa relação com o dinheiro é uma relação emocional. Não tem como. Se você pegar o dinheiro é apenas um papel, né, que ele carrega algo ali. Se você for ver hoje, né, eu estudo pessoas muito bem-sucedidas, e eu digo na casa dos milhões, e o que eu percebo? Eu percebo um padrão muito interessante. Essas pessoas que ganham realmente muito além, né, ao topo da pirâmide hoje no Brasil, são pessoas que entenderam que o dinheiro, na verdade, é uma troca de valor. Então, calma aí, eu recebo dinheiro quando eu gero valor para alguém. E, normalmente, essas pessoas que ganham muito dinheiro são pessoas que estão gerando valor para muitas pessoas ao mesmo tempo.
Então, existe uma escala aí. E aí, elas acabam ganhando muito dinheiro. Então, existe para essas pessoas uma visão de que o dinheiro é uma troca de valor. Eu estou falando de quem está lá no topo da pirâmide. Esse é um sentimento que tem ali embaixo. Quando você vai e começa a analisar as pessoas pobres, e eu não digo a pobreza, a pessoa que está morando lá embaixo de uma ponte, mas a pessoa de mentalidade pobre, você percebe nitidamente sentimentos totalmente trocados em relação ao dinheiro. Existe medo com o dinheiro, existe escassez em relação ao dinheiro. O dinheiro está associado a conflitos, a inveja, ou seja, todos nós temos uma associação ao dinheiro. Eu faço essa pergunta, Vinícius, muitas vezes. Quando fala em dinheiro, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Ali, muitas vezes, você revela o que tem ali. E, assim, muitos acabam trazendo, assim, conflito. E eu faço essa pergunta nos meus treinamentos, nas minhas palestras, e as pessoas falam conflito. Opa, mas por que está registrado conflito? E aí, quando eu vou analisar, é porque lá atrás, na infância dessas pessoas, ali entre o nascimento e os 12 anos, elas viram muitos conflitos em casa, muitas vezes do pai e da mãe, por conta do dinheiro. E aí a nossa mente faz uma associação de que dinheiro é o quê? Conflito. E aí, quanto mais essa pessoa buscar o dinheiro, mais conflito ela vai ter, porque é associação. Então, essa relação de que o dinheiro, de fato, ele é emocional, é uma verdade. Se a gente pegar a parte da neurociência, e eu gosto muito, estudo a fundo, as nossas decisões são tomadas por uma parte emocional, que é o nosso sistema límbico. 95% das nossas decisões, elas são emocionais. Então, é muito importante começar a entender essa relação. O que o dinheiro te traz? E assim, de uma maneira muito prática, tá, Vinícius? Muito claro. Pergunte para as pessoas assim, você tem dinheiro na sua carteira? É a primeira pergunta que você faz. Se a pessoa não tiver, você vai perguntar para ela, o que te faz não andar com dinheiro na carteira? Alguns vão falar medo de ser assaltado, porque eu gasto dinheiro, porque se eu tiver com ele eu vou comprar alguma coisa. Ou seja, ali já é um indício dos sentimentos e das emoções que estão relacionadas à relação dessa pessoa com o dinheiro. Você estava comentando sobre essa questão aí da carteira. O Rodrigo aqui está dizendo que não anda com dinheiro só na preguiça de sacar mesmo. Isso, aí vamos lá. O que acontece? Por trás disso ele fala assim, eu tenho preguiça de sacar. Então é mais ou menos assim, o dinheiro ou ter dinheiro dá trabalho. Aí, tá vendo, Rodrigo? Fica ligado, hein? Você não pode pensar que dinheiro dá trabalho. Exatamente, Vinícius, exatamente. Gustavo, pais não planejadores são capazes de formar filhos planejadores? Sim. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, né? Isso passa tanto pela vida financeira como em outros comportamentos. Todos nós temos duas opções quando a gente está à frente de um comportamento. Então, vamos lá. Tem os pais não eram planejadores. Existem duas opções. Ou os filhos, eles vão se tornar exatamente igual aos pais, que não vão planejar, ou então eles vão rebelar aquele padrão e vão lá para o outro extremo. Mas só que por vir de um comportamento não muito bom, talvez eles se tornem aqueles mesquinhos que ficam presos ao dinheiro. Então, todos nós, em qualquer comportamento, ou nós vamos, de fato, repetir o comportamento ou vamos rebelar. E isso é um caso muito interessante porque a ciência ainda não conseguiu descobrir o que faz uma criança, de certa forma, repetir ou rebelar. É um aspecto ainda que a ciência não conseguiu explicar. O que fez? Duas crianças dentro de um mesmo lar e um, de repente, repetiu, um pai ou a mãe não planejador, é o meu caso, meus pais não eram planejadores. E aí, eu fui para o outro lado. O meu irmão, ele seguiu exatamente a mesma linha, né, de não planejar, de não ter tanto controle. Inclusive, hoje, meus pais, é até uma felicidade minha, que eu tenho uma mentoria financeira, comportamental financeira, e hoje meus pais são meus alunos lá. Então, realmente, assim, vamos lá, vamos mudar aquele negócio que foi feito errado lá atrás, mas eu sempre falo para as pessoas, sempre tem jeito. E tem percentual? Quantos rebelam e quantos repetem? Não. Por exemplo, lá em casa somos 3, né? Então, lá em casa, por exemplo, é muito claro, meus 2 irmãos mais velhos foram mais para uma tendência de não planejadores e eu fui para o outro extremo. Então, ou seja, não tem uma pesquisa que mostre quantos rebelam, quantos... Porque são vários comportamentos, né, Vinícius?
não é apenas uma questão de não planejar. São vários comportamentos atrelados à questão do dinheiro e da vida financeira. E isso vai criando um sistema muito grande, que é o que muitas pessoas chamam de paradigma, né? É o que a pessoa acredita sobre o dinheiro, que o dinheiro é disponível, não é? Vinícius, deixa eu te mostrar um negócio curioso. Aqui atrás, não sei se dá para ver, aqui é como se fosse um cofrinho e aqui tem umas árvorezinhas pequenas. Isso aqui é porque durante a minha infância eu escutei milhares de vezes que dinheiro não dava em árvore. Esse eu já ouvi também. E eu também. acredito que alguém deve ter ouvido já ou escutou isso. Você já escutou isso, Vinícius? Já escutei também. Já escutei também. E o que acontece? O que está por trás disso? Quando eu começo a escutar, enquanto criança, que dinheiro não dá em árvore, nada mais é assim, olha, o dinheiro não é disponível. O dinheiro é um negócio difícil de você encontrar. E aí, para reforçar, ainda tem gente que pega e fala assim, ó, dinheiro não é capim. Ou seja, dinheiro você não encontra em qualquer lugar. Só que olha só, se você for lá, vamos analisar a economia. Desde quando a Casa da Moeda, que é onde imprime o dinheiro, ela existe, ela não parou de imprimir dinheiro. Que é a máquina do capim. Cada vez mais ela imprime mais dinheiro. Que ela é a Casa da Moeda é a máquina do capim. Exatamente. O dinheiro está disponível, Vinícius. A questão é o que eu estou fazendo ou como eu estou enxergando o dinheiro para saber se ele está vindo para mim ou não. Aí eu volto naquilo que eu te falei. Quando eu pego os multimilionários no Brasil e nos Estados Unidos, que são as pessoas que eu estudo a fundo para entender como que elas enxergam, todas elas sabem que o dinheiro é ferramenta e não um fim. Elas entendem que o dinheiro é um aspecto para ajudar as pessoas, para ajudar elas, para cumprir de fato um propósito. A gente começa a entrar até lá na questão do propósito. Você pegar a história de Bill Gates está doando toda a fortuna dele. Aí todo mundo pega e fala assim, mas é fácil, Gustavo, ele está doando porque ele já tem de sobra. Mas ele desde o começo já doava. Então olha que interessante, a pergunta é, ele doa hoje porque ele é bilionário ou ele é bilionário porque ele doava? Então, né, são aqueles aspectos muito interessantes da gente entender sobre o dinheiro. Gustavo, você comentou aí algumas frases que a gente ouve desde pequeno, né? Não dá em árvore, não é capim. Estou pensando aqui que... Dinheiro é sujo. Hã? O dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo, né? O dinheiro a criança pega o dinheiro, a mãe fala assim, menino, vai lavar sua mão agora que o dinheiro é sujo. O que ela tá falando lá? Tudo bem, o dinheiro realmente é sujo. Mas inconscientemente eu tô registrando que, calma aí, olha, fique longe do dinheiro, porque ele é sujo. Tem dinheiro não aceita desaforo, tem nada vem fácil. São todas máximas que, assim, elas já estão arraigadas na cultura brasileira. Como é que a gente vai mudando essa forma de pensar? Como é que a gente pode iniciar, para quem está nos assistindo agora, está se enxergando com esse tanto de frases que foram bombardeadas ao longo da infância e da adolescência? E aí ele começa a olhar para a vida financeira dele, assim, agora eu começo a encontrar a origem dessa escassez, dessa falta, a origem dessa dificuldade. Que movimento ele tem que fazer para começar a se dar bem com o dinheiro? Perfeito. Assim, Vinícius, eu sou um especialista na parte de inteligência financeira, né? Então, o que acontece? Você falou muito bem, esses termos, eles ficaram incrustados. Eles estão registrados numa parte mais profunda da mente. Então, assim, se eu falar para você aqui que só de escutar minha entrevista você vai mudar, eu estaria mentindo para você, né? Então, assim, o primeiro passo é a consciência. Nossa, eu ouvi muito isso lá na minha infância e realmente eu venho tratando o dinheiro dessa forma. Essa consciência ela já vai começar a te perceber coisas diferentes. Só que o que acontece? Existe uma camada racional, existe uma camada emocional. Então, isso está no registro emocional, Vinícius. É necessário ter ferramentas e exercícios profundos para trabalhar nessa camada. As pessoas, olha só, isso é muito verdade, as pessoas chegam, vamos lá, eu já trabalhei com endividados. Trabalhei também dentro do Banco do Brasil, né? Fui concursado público no Banco do Brasil e depois eu saí de lá. Tenho 16 anos de mercado financeiro. E o que eu percebi, Vinícius? Muito interessante. Quantas pessoas falaram assim, nossa, eu preciso arrumar minhas finanças. Aí ela faz uma planilha, e aí o que acontece? Daí na segunda semana ela não está conseguindo preencher as coisas, ela já não está fazendo mais nada. Por quê, Gustavo? Ela sabe que tem que anotar os gastos, ela tinha que fazer as coisas, isso todo mundo já sabe, porque isso está numa camada o quê? Racional.
é fundamental entrar numa questão aqui emocional mais baixa. E aí, para isso, existem ferramentas, exercícios bem específicos para trabalhar e quebrar esses padrões da mente, porque na verdade foram padrões que foram criados. Agora, sim, de uma maneira muito prática, e eu vou entregar aqui para as pessoas que estão ouvindo, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar um caderno, e assim, até parece bestinha, mas funciona, e ela começar a escrever. O dinheiro é disponível, o dinheiro vem até mim, oportunidades lucrativas sempre estão no meu caminho, eu crio oportunidades excelentes para fazer dinheiro. E ela criar ali umas 10, 15 afirmações e pegar todos os dias e começar a repetir isso como um treino da mente, né? Então, hoje eu sou um treinador da mente. Então, assim, a pessoa começar a treinar esses aspectos, até que lá embaixo ela comece a se ver daquela forma, que ela perceba isso. Na hora que ela virar esse padrão, as coisas começam a mudar realmente no dia a dia. Vou só te dar um exemplo, Vinícius, e assim, para todos que estão seguindo aqui. Eu atendi um médico há um tempo atrás, e assim, dentro do padrão brasileiro, ganhando muito bem, acima dos seus 50 mil por mês. É um, né, nível Brasil, é um extraordinário salário, né? E aí, o que acontecia? Quando ele recebia esse dinheiro, que é muito dinheiro, ele se livrava desse dinheiro. Entrou em negócios errados, comprou um carro financiado, o carro foi roubado. Assim, tudo dava errado em relação ao dinheiro para essa pessoa, mesmo ganhando muito dinheiro. Quando a gente começou a trabalhar mais a fundo, o que eu encontrei no trabalho através de uma ferramenta? Que existia um registro aos 7 anos que os pais dele se separaram por conta do dinheiro. Então, na cabeça dele era mais ou menos assim: o dinheiro separou os meus pais, o dinheiro traz coisas ruins. Como eu não quero viver aquela dor novamente, todas as vezes que ele pegava o dinheiro, de uma maneira inconsciente, ele fazia de tudo para se livrar desse dinheiro. E isso é muito sério, porque ele não entendia esse processo. Tudo que ele entrava dava errado. E aí você fala: Gustavo, como que um cara ganhando mais de seus 50 mil ainda assim está endividado? Sim, por essas questões emocionais registradas. Somos programados, é como um computador. Nós temos uma programação, e essa programação ela foi feita do nascimento aos 12 anos. Se você não mexer nisso e não registrar, não modificar isso, a nossa vida ela se torna uma repetição dessa programação. Então, assim, Gustavo, você está inventando isso? Não. Hoje a neurociência, né, a física quântica, várias linhas de estudo já mostram isso. A própria psicologia positiva traz esse aspecto também. Então, assim, a importância da gente mergulhar dentro de si para conseguir encontrar esses padrões que bloqueiam realmente o nosso avançar na vida financeira. E, assim, um padrão muito claro: a prosperidade é algo disponível. Se a pessoa não está prosperando, existe algum bloqueio. E aí encontrar esses bloqueios é de extrema importância para que a pessoa prospere. Gustavo, meu tempo está acabando, mas eu queria fazer 2 perguntas para você ainda. A primeira: existe algum tipo de endividamento que seja saudável? Olha, o americano, eu vou falar pelos americanos porque eles fazem um tipo de endividamento que é saudável, que é o seguinte. Só que isso é muito pessoal, tá, Vinícius? Por exemplo, o americano, o que ele faz? Algumas pessoas do Brasil fazem também. Vamos supor, ele faz um financiamento imobiliário e ele pega e aluga esse imóvel. E aí o aluguel paga esse financiamento. Então, o americano, ele enxerga muito que esse é um tipo de endividamento positivo, em que você faz uma dívida, mas que outra pessoa paga. Ok? Para isso, lógico, tem vários critérios. Você tem que ter crédito no banco e tudo. Então, sim, o americano ele acredita nisso e muitos americanos eles seguem nessa linha. No Brasil, eu conheço algumas pessoas que fazem e dá super certo. Só que é muito pessoal, porque você tem que saber que você está querendo ou não alavancado com o dinheiro do banco, que paga uns juros e que aí é o inquilino pagando. Então, essa é uma forma, e aí algumas pessoas sabem fazer isso muito bem, e aí dá certo. Como eu também já vi algumas pessoas fazerem isso, e por não estarem preparadas, se darem muito mal e acabar aumentando de fato essa dívida. Ok? Então, nesse único aspecto, seria um endividamento positivo. Fora isso, tem que analisar cada caso. Ah, eu estou comprando para comprar minha casa. Tá, é um sonho? É. Mas você tem outros imóveis? Não. Você vai ficar 30 anos pagando? Olha, tem que analisar. É o melhor ou o pior? Não sei. Se você tem a capacidade de juntar dinheiro, talvez você comprar um imóvel agora não seja o melhor. Mas se você não consegue de jeito nenhum comprar um imóvel ou juntar o dinheiro, você tem uma prestação, talvez seja melhor. Então, assim, analisar o caso a caso, como a pessoa se comporta com o dinheiro é muito importante. E a outra pergunta que eu tenho para fazer saindo de uma esfera micro, da pessoal, familiar, para uma esfera macro. A gente vê notícias o tempo inteiro
que o Brasil está endividado, que os Estados Unidos está endividado, que o Japão está endividado. E eu fui fazer um levantamento assim rápido. Todos os países estão endividados, mais ou menos. Até vi uma notícia de fevereiro de 2020 que a China tinha como dívida mais de 300% do seu PIB. Então, como é que a gente recebe essas informações e se conecta a estes cenários, entendendo que se endividar é normal? Perfeito. Vinícius, você tocou num ponto que eu acredito que é a grande separação de quem realmente vai conseguir prosperar e outras pessoas não. Eu aprendi, isso foi num congresso nos Estados Unidos também, eu estudo muito americano, porque o americano tem esse lado, né, capitalista, o lado do dinheiro, então eu gosto de estudar muito lá. E assim, o que eu percebi? Que eles não associam a economia deles com a economia do país. Eles desassociam. Então é mais ou menos assim, olha, se a nossa economia fosse intimamente ligada, significa que se um país crescesse, eu também tinha que crescer. Só que o que a gente vê não é isso. O país cresceu, por exemplo, alguns cresceram e outros não, e outros caíram. Quando o país está caindo, você percebe nitidamente que algumas pessoas caíram de fato, mas outras cresceram. Então, dá para perceber nitidamente que existe uma forma de você desassociar isso. Então, olha só, a minha economia ela não está diretamente ligada à economia do país. Mesmo o país em queda, eu posso crescer, e mesmo o país crescendo, se você demora, você pode cair. Então, quando eu passei a enxergar isso, eu me desconectei dessa questão. E assim, a gente sabe, países com dívidas impagáveis, porque são impagáveis, cada vez mais imprimindo mais dinheiro e achando que isso vai resolver. E, na verdade, não vai. Então, desassociar isso, Vinícius, de olhar para si mesmo e construir a tua vida financeira, a tua aposentadoria, se tornou um fator urgente e imprescindível para o sucesso financeiro das famílias. Gustavo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior e, principalmente, obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Até logo, obrigado. Até logo a todos. Tchau, tchau. Conversamos, então, com o Gustavo Sampaio, ele que é especialista em finanças, e a gente dando dicas, explicando um pouco sobre como se livrar de dívidas a partir de uma mudança de hábito, uma mudança de perspectiva, uma mudança de comportamento, antes mesmo de pensar em questões financeiras, dinheiro, investir, comprar. Antes disso, a importância de como a gente precisa se relacionar com o dinheiro, e esse foi o tema aqui da nossa reta final aqui no Sagres em Tom Maior.